Olá, telespectadores da TV comunitária Canal 6 da NET do Rio de Janeiro. Está começando agora o nosso programa Encontro com a Justiça. O programa de hoje promete muito, que nós vamos falar com a sumidade da cultura brasileira, Ricardo Cravo Albim. Ele é nada mais, nada menos que fundador do Museu da Imagem e do Som, fundador do Instituto Cultural Cravo Albim e o homem que administra o maior acervo da cultura da música popular brasileira. Vamos aproveitar esse encontro com a Justiça e nesse encontro com a Justiça nós temos a participação do desembargador João Batista Damasceno, a jornalista Cláudia Cataldi e o desembargador Antônio Carlos Esteves. Boa noite, Ricardo. Que alegria recebê-lo aqui no nosso encontro com a Justiça. É uma grande, não apenas alegria, também honra, né? Estou aqui na Casa da Justiça, que cada vez mais, especialmente nesses tempos bicudos, nos é necessária e aclamada pelo Brasil inteiro. Está na Justiça a esperança do Brasil. Ô, Ricardo, você fundou o Museu da Imagem do Som. E o Museu da Imagem do Som do Rio está onde agora? Porque antes estava aqui pertinho do Judiciário, era nosso vizinho. Foi desativado para se construir um grande Museu da Imagem do Som em Copacabana, que ficou no meio do caminho, nessa história do Lava Jato, dessa história de desvio de dinheiro. Onde é que está esse acervo? Vamos ter, finalmente, um museu que o Rio de Janeiro merece, Museu da Imagem do Som que o Rio de Janeiro merece? Meu caro desembargador Ciro Darlan, você me faz uma pergunta que, de algum modo, como diria uma velha canção cantiga, um coco nordestino, me avexa muito. Eu tenho meus fundamentos na cidade de Penedo, Alagoas, perto do sertão do Agreste, e sou natural da Bahia. Portanto, eu tenho alguma autoridade para me reivindicar. Esse verbo não me aveste, sim, com esse tipo de pergunta, meu caro desembargador. Mas o fato é que, aliás, a resposta já está inserida na sua própria pergunta. Onde está o Museu da Imagem do Som? O querido Museu da Imagem do Som, que jamais deveria sair desse prédio aqui, que fica ao lado, em frente, onde nós estamos aqui a falar. Onde está este programa gravado? Onde está o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro? É uma pena, até porque esse prédio, aqui ao lado, é o único afora Academia Brasileira de Letras, que é o Petit Trianon, que era uma representação da França dentro da exposição de 1922, era o único segundo prédio que ainda existe, e Deus proteja este pobre prédio de um possível incêndio, já que ele anda deserdado. E cobiçado, né? Um dos cobiçadores é justamente o Tribunal de Justiça, que está de olho nesse prédio aí. Eu acho, se me permitem, os desembargadores presentes aqui, eu tenho um pouco a contribuir com algumas sugestões para que não se retire dele, mesmo cobiçado pelo Tribunal de Justiça, a natural vocação dele para a cultura. Ele foi muitas coisas. Ele foi o morgue é enfim, o morgue que cuidava, enfim, dos corpos que iam naturalmente ser abrigados aqui. Ele foi registro geral dos estrangeiros. Muitos grandes brasileiros naturalizados a posteriori vieram para aqui a se registrar ao desembarcar no Rio de Janeiro, como porto seguro de tudo, da Europa, devastada pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial. Aqui esse prédio serviu. Portanto, é muito importante que ele se mantenha, e eu quero até fazer esse tipo de provocação ao início do programa, que, por favor, me convoquem no momento que forem discutir o destino desse prédio. Esse prédio é muito importante para ser apenas desterrado a um porta-jornais ou um porta-documentos que não tem alma, nem espírito, nem muito menos. Eu quero manifestar publicamente o meu voto. Acho que, seja para o que for, o Tribunal de Justiça não pode abocanhar esse prédio histórico que pertence à cultura do Rio de Janeiro.
O meu voto é nesse sentido. Louvado Mas é só um seja voto, Deus. são 180. Vamos ver aí, vamos torcer para a sensibilidade cultural dos nossos colegas. Então, Ricardo, ainda há 179 a serem conquistados, né? Bom, mas a minha pergunta, ela vai para a área da música, que você, que é um especialista, o desembargador Ciro já disse muito bem na abertura do programa, você apresenta programa radiofônico, não é verdade? Que trata absolutamente de música. Ricardo, o que houve? Quer dizer, nós que sabemos muito menos, somos leigos, né? Nós só somos apreciadores da música clássica, por exemplo. O que houve com a produção mundial de música? Que houve aquele período onde se produziram grandes óperas e todos os ritmos dentro da música clássica, né? E não há mais. Quer dizer, por que perdeu-se o gosto? Por que não? Cadê os novos Beethovens, os novos Tchaikovsky, os novos Brahms? Onde eles estão hoje? Por que não se produz mais aquele tipo de música clássica? Cláudia, o mundo inteiro ainda consome, especialmente, é claro, que os centros chamados mais cultos, mais adeptos à chamada cultura formal, consomem muito música clássica. A Europa consome, os grandes centros dos Estados Unidos consomem, o Japão consome, a China está consumindo agora muita música clássica, muita música erudita, oriental, que sempre teve, mas ocidental, que é a formal, a que nós conhecemos como música, a chamada, como o Edino Krieger chama, grande música, de fato, a grande música, a chamada música clássica ou erudita, o termo não é apropriado, erudita, porque já é preconceituoso em si próprio, não é? Mas talvez eu não tenha me explicado, não é consumo. Consome menos, mas pela crise brasileira. Mas não foi isso. Eu te pergunto, cadê a produção? Eu talvez não tenha me explicado. Talvez o que eu me referia, cadê a produção? Cadê o Tchaikovsky que nasceu hoje? Por que nós produzimos outro tipo? Eu te entendo, te agradeço, porque você já me ensinou, já nos ensinou. Mas o consumo, eu até sou uma consumidora de música clássica. A minha pergunta é por que não se produz mais esse tipo de ritmo hoje em dia? O que aconteceu? Porque se nós gostamos, por que nós não produzimos? Acredite que eu acho que é falta de, não apenas de repercussão dentro do Brasil, mas falta de dinheiro no Brasil. Nós não consumimos porque não há dinheiro para trazer o que ocorre no mundo inteiro, especialmente em grandes concertos, em grandes momentos, em grandes descobertas que estão sim sendo mostradas dos centros chamados tradicionais da música, acrescidos inclusive daquilo, Cláudio, que eu lhe falei há pouco, acrescidos de novos públicos surpreendentes, irradiadores do público oriental. A China já está consumindo. O Japão, que não dava a menor bola, consome avidamente a chamada cultura ocidental, no caso da música, a música erudita. Aliás, o Japão, em música popular, é absolutamente radiante em relação à sua petência para absorver a alma do Brasil, a bossa nova, o choro até agora, que é a última novidade no Japão, e tantas outras configurações da alma popular do país. Professor, já que você tocou nessa questão econômica, né, da falta de dinheiro, deixa eu puxar aqui uma questão meio complexa. Eu estava no Teatro Municipal quando, naquele desentendimento entre músicos e maestros, os músicos se retiraram e deixaram o maestro a reger-se sozinho, né? Tive contato depois com esses músicos e fui procurar saber o que era a Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira e os muitos recursos que ela recebe, né? Eu fui saber quem era o dono, né, o dono da instituição, né, os seus curadores, e me deparei não com a falta de dinheiro, mas com muito dinheiro. Né? E tem uma questão aí dos empresários, né? Botar isso entre aspas, porque não são empresários, deste mundo da cultura. Né? E era exatamente neste contexto que se desenvolvia aquele conflito entre a orquestra, ou seja, os músicos, né, com seus instrumentos, e uma curadoria, aos burocratas, né, da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira. Este pode ser um problema da música brasileira, né, destes empresários da burocracia,
né, para os quais não falta dinheiro, e para aqueles que efetivamente produzem a música, executam a música e fazem o espetáculo? Não, de fato, desembargador, claro que eu observo, contudo, um fato que é, infelizmente, muito concreto. A crise, basicamente, em relação a esse tipo de falta absoluta de dinheiro, é do Rio de Janeiro. São Paulo é outra história. Em São Paulo, eu vou com alguma frequência, não tanto quanto eu gostaria, eu gosto de São Paulo, desses cariocas empedernidos que ainda gostam de São Paulo, eu gosto. Como gosto de Brasília. Mas isso não vem ao caso. O fato é que São Paulo ouve-se. São Paulo tem dinheiro. São Paulo não entrou na loucura em que mergulhou o nosso Rio de Janeiro em relação à não distribuição de verbas para a cultura, ausência delas, e especialmente a ausência também das casas públicas, a mais grave das quais é o Teatro Municipal. O Teatro Municipal, principal fonte da música, da dança, criada para isso, e não tem recurso. O novo diretor, o presidente do Teatro Municipal, Fernando Bicudo, é uma boa pessoa, que é uma boa indicação a dirigir o Teatro Municipal, mas ao que consta, e ele diz isso de público, não tem dinheiro. O Estado não tem dinheiro. Por que é que o Museu da Imagem do Som está abandonado? Porque também falta dinheiro, falta ânimo, falta aquilo que o Estado precisa receber já. É uma injeção de otimismo. Eu vi o ano passado este programa e ouvi o depoimento do embaixador Jerônimo Moscardo. Que extraordinária aula de otimismo ele nos deu neste programa, nesta bancada aqui. Instituto Cultural Ricardo Cravo Albim, o que esse instituto produz? Eu sei que produz muito, mas para o nosso telespectador saber qual é a função, a finalidade desse Instituto Cultural, Ricardo. O nosso instituto, que porta apenas o nome Cravo Albim, porta o nome Cravo Albim porque é uma doação de bens, de todos os bens, de todas as coleções, tirando naturalmente da família os direitos hereditários necessários. Então eu resolvi convencer a minha pequena família que o Bonome pode ser melhor investimento a uma família do que um dinheiro imediato de herança. E aí, isso foi feito, e essa é a origem do Instituto Cultural Cravo Albim. Tem o nome Instituto Cultural Cravo Albim apenas para honrar uma possibilidade de bom nome a partir de boas iniciativas. E ele vive exatamente disso, de patrocínios eventuais que não andam substanciais. Agora, nesses 2 últimos 3 anos sinistros de crise, um instituto como o meu, como tantos outros, não tem recursos. Nós nos debatemos dramática, quase tragicamente, em relação à falta de recursos. Eu não quero aqui vociferar mau humor, muito menos, não é isso, mas eu estou apenas a proclamar uma necessidade de realidade. Mas é o primeiro lugar que se corta, né, é na cultura, né? O primeiro corte orçamentário que se faz é na cultura e depois no que é considerado gasto, educação, né, e saúde. Mas você fala dessa alegria, o professor Teotônio dos Santos, né, um dos autores da teoria da dependência, ele, numa palestra uma vez, ele falou que o carnaval era o maior espetáculo do mundo, em que em lugar nenhum se conseguia reunir tanta gente para produzir um espetáculo. E lá, um militar presente falou assim: não, os desfiles militares são maiores. Ele falou assim: mas todos fazem a mesma coisa. Todos fazem o mesmo gesto, porque estão adestrados para isso. No carnaval, não. Você tem um enredo, mas cada um improvisa ao seu modo e produz aquele espetáculo. É isso que nós temos aqui, essa alegria de produzir o maior espetáculo da Terra de todos os tempos, com um enredo previamente ensaiado, mas com essa contribuição individual que cada um pode dar para fazer aquele espetáculo final, Ricardo. Desembargador, eu não tenho como lhe agradecer esse seu preâmbulo, porque no seu preâmbulo está dito tudo o que eu penso, e eu acho que a gente ainda pensa pouco e pensa menos da importância
substância absolutamente sedimentada daquilo que é o desfile do carnaval das escolas de samba na cidade do Rio de Janeiro. É não apenas o maior desfile de arte popular, conjugado, que envolve tudo, né? Sim, claro. Do mundo, ela também é a prova mais absolutamente radiosa da alma de um povo que reflete, é claro, o Brasil prioritariamente, que é o povo carioca. Esse tipo de alma carioca que exerce esse tipo de arte, que abriga essa maravilha que é esse desfile, é muito mais que apenas um simples desfile, a se pensar. É muito mais que isso. É uma coisa, um evento absolutamente inédito, digo-lhe mais, na história da humanidade. Eu andei investigando os eventos populares para chegar à conclusão que o Carnaval do Rio de Janeiro é o maior dos eventos populares, unindo massas e unindo liberdade e unindo disciplina, porque, independente disso, o desfile é, sim, rigorosamente disciplinado. Inclusive cronometrado. Todo disciplinado. Ai de quem fuja num improviso estranho à maioria. Todos se disciplinam pelo conjunto a ser exaltado. E esse conjunto a ser exaltado prova uma coisa extraordinária. Eu levei a convite do Darcy Ribeiro, certa vez, nos anos 80, foram dois, com as suas mulheres, professores da Sorbonne, sociólogos e tal, que vieram conhecer o Carnaval do Rio, e o Darcy me pediu para levá-los. Eles assistiram ao desfile. Naquela altura o desfile terminava mais tarde, terminava às 10 horas da manhã, não era 5, 6 da manhã. E então saímos para um pé sujo para tomar café, né? E os dois sociólogos arrebatados disseram: olha, vocês sabem, talvez não saibam, mas vale a pena refletir sobre isso. Um povo como o povo brasileiro, nós, o povo carioca, capaz de fazer um desfile nesse nível, com essa disponibilidade de ninguém ganhar um tostão, no sentido do desfilante. São, a cada escola, 5 mil, 6 mil pessoas gastando, se autodisciplinam, se adentram dentro de um conjunto militar no sentido de organização. Só pode ser um grande povo no futuro que tem que vir de imediato. Eles disseram com muita simpatia, um futuro imediato de primazia dentro do mundo que é o futuro para o Brasil. Não há, eles disseram, nós não conhecemos nenhum povo capaz de, dentro dessa estrutura, poder exercer e mostrar tamanha alegria, disciplina, liberdade controlada em favor da maioria. Isso tudo qualifica um grande povo. Aliás, essa é a concepção da Darcy Ribeiro, né? É claro. De que aqui surgirá no futuro a nova Roma, né? Da história da humanidade. Mas Ricardo, não é só a música. Agora em Recife, eu fiquei espantado porque eu pensei que só houvesse voo direto de Lisboa para Fortaleza. E o recifense se ofendeu, disse não. Nós temos voo direto de Lisboa para Recife. E sabe o que vão fazer lisboetas em Fortaleza, em Recife? Comprar as redes, aquelas redes que são feitas à mão, e compram aqui a 5 euros, 10 euros, e lá vendem a 100, a 200. Isto é um comércio excepcional e pouca gente sabe que esta criatividade brasileira dá dinheiro a europeu. Ô, Ricardo, dentre as muitas produções do Instituto, existem publicações. Quantas publicações o Instituto já fez abordando a música popular brasileira? Olha, o Instituto já publicou quase que 20 livros, era para publicar muito mais, editou alguns CDs, era para editar muitos mais, fez dezenas de exposições acompanhadas de
rigorosas aulas, tanto musicais quanto formais, acadêmicas, sobre grandes vultos da música popular brasileira. Esse é um deles? Nós temos o calendário da música popular brasileira. Esse é um dessas publicações? Esse é um. É um livro que eu gostaria de ter sido mostrado quando o embaixador Jerônimo Moscato, no programa anterior, falou sobre Vinícius de Moraes. Que figura o nosso Vinícius de Moraes! E que figura o nosso embaixador Jerônimo Moscato. Justamente. Pessoa adorável, cultíssimo, né? Riquíssimo. Esse livro, Ciro, é um livro que o Instituto produziu para celebrar esse feito extraordinário que o Instituto se mobilizou intensamente com abaixo-assinado, colhendo quase que 10 mil assinaturas, sob as mãos do embaixador citado, querido Jerônimo Moscato, na Fundação Alexandre de Gusmão. E é um processo longo, como foi dito aqui, o Itamaraty não queria, postergou a promoção do Vinícius. O Vinícius sofreu muito com a sua cassação como conselheiro ainda do Itamaraty em 68 no AI-5, primeiro AI-5 de dezembro do AI-5, né, de 68. E ele jamais deixou de se queixar disso a vida inteira. Era um homem alegre, não era um homem soturno, melancólico, por conta desse evento que lhe tirou, segundo ele, o grande prazer de dizer-se músico e diplomata. Ele me disse: eu fico semi-castrado. Agora sou eu só músico e poeta. E tratando de... Mas o senhor tocou numa questão muito que é essa questão do AI-5, né, de dezembro de 68. Nós, no Judiciário, também sofremos, né, com isso, né, e sofremos até hoje, né, as sequelas desse período. Nós tivemos, um mês depois da decretação do AI-5, a cassação dos 3 maiores ministros da história do Supremo Tribunal Federal. Vitor Duns Leal, né, que eu sou cabotino, então, né, não posso deixar de citá-lo em primeiro lugar, porque é da minha cidade. Aliás, eu sou da dele, porque ele é mais velho. Né, o Hermes Lima e Evandro Lins e Silva. Né, e o que é interessante, eles foram cassados porque eles eram legalistas, num momento, né, de predomínio do arbítrio, né, em que a cultura foi cassada, né, em que os livros, né, sofreram censura prévia, né, e que tivemos a estrutura que nós temos hoje do Judiciário, né, que temos essa estrutura de uma indústria cultural que não reflete, né, necessariamente os valores, né, da cultura popular, não é isso? É claro, eu quero inclusive citar, já que foram lembrados esses nomes tão queridos, né, que 2 deles citados, além de Santiago Dantas, foram meus professores na Faculdade Nacional de Direito, né, da antiga Universidade do Brasil, e sobretudo Hermes Lima foi o nosso patrono da turma. Né? Quando você concebeu e criou o Museu da Imagem do Som, você promoveu muitos depoimentos de personalidades da nossa cultura, sobretudo da nossa música popular brasileira. Qual é o acervo? Quantos são aqueles que nos deixaram essa memória maravilhosa através do depoimento que fizeram com você lá no museu? Ciro, essa história é muito interessante, porque o Museu da Imagem do Som foi uma criação um pouco difusa, indefinida, que saiu da cabeça do então governador Carlos Lacerda. Ele criou esse Museu da Imagem do Som, tentando reservar e preservar nele a memória da cidade do Rio de Janeiro em imagem, ou seja, fotos, documentos, iconografia e som que seriam os sons do Rio de Janeiro. Talvez os pregões antigos que poderiam ser recuperados. Isso ele disse numa entrevista que eu li já estando administrando o Museu da Imagem do Som, que eu fui conduzido não pelo Carlos Lacerda, poderia ter sido, mas eu fui conduzido por, então, um amigo meu, e que era vice-governador do Carlos Lacerda, e que era também amigo do Reinaldo Cravo Peixoto, com quem eu trabalhava na presidência da Sursan, que era meu primo irmão e grande e querido protetor. O Reinaldo Cravo Peixoto também era amigo de Rafael de Almeida Magalhães, o vice-governador do estado da Guanabara. E ali o Rafael Magalhães assumiu o poder em 65,
Lacerda afastou-se para concorrer à presidência da República no ano seguinte, mas deu no que deu, como todos sabemos, né? O Rafael assumiu e houve um tempo, no final de 65, de designar 3 fundações que o governo do estado da Guanabara tinha criado. A Fundação Parque do Flamengo, para a qual foi designada sua fundadora, Justa Lota Macedo Soares. A Fundação Parque Laje, para a qual foi designada Lina Bobardi, a grande arquiteta, a mulher do professor Bardi. E a Fundação Vieira Fazenda, Museu da Imagem do Som, a mim. Foram os 3 designados. E eu fiquei muito entusiasmado e tal. O governo logo mudou, o embaixador Negrão de Lima assumiu e eu telefonei para as minhas colegas dizendo, olha, o governo assumiu, parece que certamente tem o direito de administrar a si próprio e a minha intenção é ir ao Palácio Guanabara entregar o cargo para o qual eu fui designado. Eu já estou trabalhando há 5 meses, mas é justo e honesto entregar o cargo. Ah, não vamos não, porque nós temos um mandato por 2 anos. Eu falei, minhas queridas, tratávamos de queridos na época, né? Eu mais jovem, muito mais jovem, aliás, e elas 2 já mais velhas. Eu falei, mas olha, Lota e Lina, o governador pode, um decreto substitui outro. Vocês não são advogados, mas eu sou, um decreto substitui outro. O nosso cargo é temporário pelo próprio nascimento dele. E ela falou, não vamos ficar. Eu falei, eu vou. Quando eu chego ao Palácio Guanabara, me deparo com 2 amigos queridos, assessores diretos do governador. Álvaro Americano, que era o secretário de administração, jornalista, o Luiz Alberto Bahia, que era, me parece que o chefe de articulação governamental, e Humberto Braga, filho de Leopoldo Magnavita Braga, todos 3 meus fraternos amigos. E aí eles disseram, não vamos aceitar não, vamos conversar com o governador e você aguarde mais um pouco e tal. E eu aguardei. Um telefonema seguinte do Luiz Alberto Bahia me convidava formalmente para continuar no Museu da Imagem do Som. Professor Ricardo, o senhor era o presidente do Museu da Imagem do Som quando teve aquela gravação, que fizeram aquela gravação com o João Cândido, o mestre Sala dos Mares? Ele falou que o João Cândido comigo agora. Eu não só era o presidente mas eu já tinha, depois eu preciso até continuar a volta dessa história, o que é muito interessante, que são os depoimentos para a posteridade, porque isso é que deu o parto ao Museu da Imagem do Som, não é? E, de fato, os depoimentos para a posteridade, ano seguinte, já no pique, no auge, era necessário que uma pessoa gravando para a posteridade, sobretudo remetendo à cultura, pudesse necessariamente ser objeto de primeiras páginas dos jornais do Rio e São Paulo e, por consequência, em todo o país, Cláudia. Era direto matéria em jornal. Isso me catapultou para um sucesso na época muito forte, era muito conhecido da cidade desde aqueles anos dos depoimentos para a posteridade. E o depoimento do João Cândido era uma série secreta que eu queria fazer, porque é claro que não havia liberdade para poder fazer com tanta repercussão. Uma figura proscrita daquela, né? Depoimento e tal. Eu queria fazer uma série secreta e cheguei a convidar eles. Os presidentes da República, na época vivos, eram Juscelino, João Goulart. Eu iria ao Uruguai colher o depoimento do Jango. O Juscelino eu cheguei a falar pessoalmente. Castelo Branco, que já era já retirado do poder, era o... A linha dura já tinha dado o golpe nos militares que liam. E outros que ainda viviam, não me lembro. Eu sei que eram os presidentes da República do Brasil e alguns vultos importantes que pudessem estar no Rio de Janeiro. Um deles, segundo um conselho que nós criamos no Museu da Imagem do Som, teria sido, como de fato foi, o nosso almirante dos mares, o João Cândido. Eu telefonei para o João Cândido, ele aceitou, já muito velhinho, veio com o filho, que por sinal já morreu também, e chegaram ambos secretamente no Museu da Imagem do Som, nem poderia haver qualquer convocação, muito pelo contrário, escondidos de imprensa, depoimento secreto da manhã, que durou 3, 4 horas e tal. E foi um depoimento clássico, e eu guardei a fita
dentro do fundo da gaveta do diretor, na minha sala, dentro do predinho do Museu da Imagem do Som. Ficou secreto até que o governo militar se esvaiu. Logo depois, o depoimento foi transformado em livro e o depoimento virou uma substância originalíssima para bancos escolares, universidades e jornalismo em seu geral. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas é a seguinte: o que fazia o almirante no Museu da Imagem do Som? Essa é a primeira delas. O almirante, o nosso almirante. E o que é feito do prédio do Cassino da Urca? Será que você podia dizer sobre esses dois mistérios? O almirante, o que ele fazia ali naquele prédio que você apontou, e o que é feito do prédio? Você está falando que é almirante? Almirante João Cândido ou o famoso almirante da música? O famoso almirante da música que coletava os dados em fichas. E eu sei disso porque eu o testei, que eu queria que ele me dissesse se ele sabia quem tinha feito a música escandalosa. Ele olhou para mim, eu disse: aquela, um dia, uma vez lá em Cuba, dançando uma rumba. Ele disse: Djalma Esteves. Eu quase caí para trás, porque Djalma Esteves era meu tio. E ele estava ali com aquelas fichinhas que ele escrevia. Por que ele estava ali e mais? Esse dom musical dele, isso é genético. Essa veia poética e musical dele, isso é E genético. você não sabe do encontro que ele teve quando ele trabalhou em Nova York com o The Voice. Ele dançava com o Fred Astaire. Ele dançava com o Fred Astaire e cantava com o Frank Sinatra. Exatamente. Essas são revelações do programa Encontro com a Justiça. Mas vamos lá, Ricardo, você que é o entrevistado. Diante de tanta cultura... São duas perguntas, né? O que o almirante fazia lá e quem deu o prédio da Urca? O porquê que o prédio da Urca está lá abandonado? O nosso almirante é o Henrique Forés Domingues, grande pesquisador, grande personagem da história da música popular brasileira. Ao lado de Noel Rosa e Braguinha, ele se iniciou com o Bando dos Sangarás da música popular, foi um grande cantor, mas sobretudo o maior de todos nós que lhe temos sequência, que é a pesquisa da música popular. Naquela altura ninguém pesquisava a música popular, só o Henrique Forés Domingues, o almirante, eterno almirante, que quando eu cheguei ao Museu da Imagem do Som, eu cheguei em outubro para subir ao Museu da Imagem do Som, o almirante já lá estava, contratado pelo amigo dele, Carlos Lacerda, que comprou-lhe todo o arquivo, todo o acervo. Ele disse: eu só vou se ficar junto até morrer, com o meu acervo sendo fiscalizado, sendo organizado e sendo cuidado por mim. Essa gente de vocês, serviço público, são muito relaxados. Eu quero cuidar do meu acervo. De fato, ele cuidou brilhantemente do acervo, foi um grande personagem, uma grande figura a quem o Brasil deve muitíssimo. O fato de ser o primeiro pesquisador dentre todos nós que depois, e tantos, cuidamos do acervo da música popular e da cultura do povo do país. Está faltando uma parte da pergunta, essa não é. O Cassino da Urca. O Cassino da Urca, evidentemente, é claro, que depois que foi abandonado pela TV Tupi, que acabou, ele virou um pequeno repositório de escritórios aqui e acolá, coisas, pequenos estúdios e tal e coisa, até que finalmente o César Maia, quando resolveu fazer uma visita ao Instituto Cravo Albino, da varanda linda que nós temos, debruçando-se sobre a Avenida Guanabara, ele me perguntou: e o cassino aqui está abandonado? Está, prefeito, está abandonado. O que é que se pode fazer? Desaproprie, porque pertence aos diários associados, ao condomínio Assis Chateaubriand. Desaproprie, transfira para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele não fez outra coisa senão isso. Cedeu um prédio, um terreno, grande terreno, na Barra da Tijuca, para os diários associados,
e ele apossou-se do cassino da Urca. Tem uma empresa italiana funcionando lá. Eu fiz uma matéria há pouco tempo. É isso. E o César Maia daria o prédio durante 50 anos para uma empresa italiana chamada Instituto Europeu de Design, que ficou de reconstruir o prédio inteiro. Houve, contudo, um grande protesto da comunidade da Urca contra a doação do César Maia, custo zero. Ficou suspeito. E a comunidade da Urca não gostou, protestou, foi à justiça e embargou a obra. Até que eles fizeram a metade e deixaram a outra metade abandonada, o que não é conveniente, muito menos próprio. Claro. Eu daqui faço um apelo e uma reclamação pública para que isso possa ser corrigido em favor da cidade do Rio de Janeiro. Per favore, per favore. Hoje eu estou sendo... Não, mas por favor, agora quem vai falar é a mulher. A mulher já foi barrada e nós aqui somos um programa eminentemente feministas, por isso a palavra está com a Claudinha. Então eu vou sair correndo. E eu que me cale. Opa. Agora, calar-me diante da beleza meu é Deus. uma bênção divina. Olha, muito Outra obrigada, manifestação de machismo. Tá, mas vamos lá, ótimo, Claudinha. tá ótimo. Ricardo, ficou só faltando a gente comentar aqui que você, inclusive, além de tudo que você já disse, você ainda preside a Academia Carioca de Letras, não é isso? Então, todo esse acervo, os 20 livros estão lá, como é que foi? Eu, inclusive, tive na posse que você deu ao Martinho da Vila. Eu trouxe a Academia Carioca de Letras porque ele produziu 20 livros. E não só produziu 20 livros. O grande compositor popular é o poeta do povo. Né? O Martinho da Vila é uma figura extraordinária, porque ele tem uma participação que vem da mais baixa pobreza. É uma confirmação de talento, confirmação de raça, confirmação e orgulho do Brasil por isso tudo, né? Vem de onde vem, fez o que fez, é um poeta, é um escritor, é um homem de cultura e é um grande cantor e um grande personagem. Portanto, o Martinho da Vila justamente foi levado e foi eleito por unanimidade como integrante da Academia Carioca de Letras. Como o último, que morreu menos de um ano depois, foi Vasco Mariz, outro grande embaixador, tanto quanto Jerônimo Moscado, um homem que cuidou das fontes da música brasileira, especializando-se, é claro, em Vila Lobos, que é a sua maior obra. Mas ele fez um livro sobre música popular, que eu tive o prazer de prefaciar. Mas essa é a estrutura da Academia Carioca de Letras, que é uma academia que tem já quase 100 anos e que recebeu grandes e grandes figuras. E tem como patrono o primeiro cronista do Rio de Janeiro. Sabem quem foi? O padre José de Anchieta. Aliás, Ricardo, o nosso primeiro entrevistado aqui foi um acadêmico, foi um imortal da Academia Carioca de Letras, o Ivan Cavalcante Proença. Foi o nosso primeiro entrevistado nessa cadeira que você está sentado. Muito querido. O Ivan sempre é uma pessoa muito querida, muito necessária, é um grande professor, uma grande figura, uma participação muito veemente dentro da configuração da história brasileira, suas posições, às vezes muito firmes e muito radicais, mas muito justas e muito honestas. Exatamente. E foi uma muito grande coerente, figura. muito honesta. O Ricardo, o dicionário Cravo Albim de música popular brasileira, ele é atualizado com que frequência? Ou ele se mantém estático? Não, ele, pelo contrário, é um trabalho sacerdotal, meu querido Ciro Darlan, porque é um trabalho que eu me debruço sobre ele a cada madrugada. Pode parecer uma situação um pouco fictícia, mas não é. É verdadeira. Porque a cada madrugada eu pesquiso em todos os jornais que eu compro para recortes e entregar esses recortes semanalmente aos meus pesquisadores. Eu reúno pesquisadores pelo menos uma vez por mês desde 1999. Pode chover, pode fazer sol, pode o país estar em convulsão, pode estar com dinheiro ou sem dinheiro, o que for, o dicionário permanentemente é mobilizado na sua reunião estrutural, com a minha presidência, com os meus pesquisadores, para atualizar os verbetes. A música popular é uma matéria extremamente, não só versátil, como extremamente dinâmica, rápida. Ela se esgota rapidamente. As pessoas morrem, nascem,
gravam, acontecem, produzem com muita velocidade. Sobretudo quando eu falo de 15 mil verbetes. São 15 mil verbetes circulando na cabeça, não é? Que é uma loucura. Não circulam todos, porque se circulasse eu já não estava aqui. Mas, de qualquer maneira, é trabalho. E é preocupação de a gente fazer o melhor. O dicionário tem praticamente 1 milhão de consultas mês no mundo inteiro. E sabe onde ele é muito consultado? Fora do Brasil, naturalmente? No Japão. No Japão, em Miami. Ele está online, Eu pensei que fosse a Alemanha, engraçado. Não, a Alemanha é consulta. Mas a França é consulta. A França consulta, mas Portugal consulta muito. A cidade de Lisboa consulta muito. E a cidade, que também é uma surpresa, é México City. A capital do México consulta muito o nosso dicionário, Cravolby Online, que é uma grande definição da cultura brasileira. A nossa cinematografia, você também foi presidente do Instituto Nacional de Cinema. Como anda o nosso cinema? Modernizou-se? Há algum progresso? Está estático? O nosso Nelson, que perdemos, que era da nossa mesa lá no Rota, ele sentava-se ao meu lado. Você fala de uma pessoa queridíssima minha, que sempre foi grande amigo meu, e eu senti muita morte do Nelson Pereira dos Santos. O cinema vive exatamente dentro de tudo aquilo que Nelson, Glauber, o Cacá Diegues, o Luiz Carlos Barreto, apregoamos. Eles me levaram a presidir o Instituto Nacional de Cinema e a Embrafilme em conjunto, né? Era um momento muito grave, muito traumático dentro do regime militar. E não havia ninguém para ser, com o sucesso da minha administração liberal dentro do Museu da Imagem do Som, o grupo de cinema me convocou a assumir a Embrafilme e o Instituto de Cinema. Eu assumi, prometendo fazer naturalmente toda uma agenda liberalizante. Essa agenda liberalizante durou apenas 1 ano e 2 meses. Eu me demiti 1 ano e 2 meses depois, porque a agenda liberalizante tinha se esgotado em relação à minha liberalização proposta. Claro, que fui de imediato, me demiti de imediato quando eu vi que a situação era ruim. E de fato foi ruim. Mas construímos as bases daquilo que hoje representa o cinema brasileiro. É uma industrialização para conquistar fronteiras dentro do país. O mercado de filme tem que ser, sim, nosso também. Claro que não é só nosso, não pode ser, porque nós estamos no mundo. E como estamos no mundo, é importante também termos o nosso quinhão. A minha ideia como presidente do Instituto e da Embrafilme, sobretudo, era ter 1/3 do mercado. Eu fiz um decreto interno, uma portaria estabelecendo 112 dias obrigatórios para o cinema brasileiro. Foi isso que a indústria americana me derrubou. Mas, Ricardo, exatamente isso. Eu fui defenestrado por esse tipo de audácia. Você e a sua geração lançaram as bases do que nós temos hoje. Né, tanto da produção, da exibição, mas a sensação, eu sou né, eu recepcionei isso, né, a minha geração, quando chegou, isso já estava pronto, né, e a percepção que eu tenho, a sensação que eu tinha, é que nós só estaríamos caminhando em direção ao horizonte, estava tudo indo muito bem, né. No presente momento, parece que tem a questão econômica, tem a questão de falta de dinheiro, mas tem alguma coisa também na contramão aí. Censura, protestos contra determinadas exibições de filmes, de exposições, né? Você percebe, você tem essa sensação, né? É uma sensação minha, né? Que não conhecia, eu já peguei o fim da censura, né?
Então, o meu universo é o universo da construção da democracia, é o universo liberalizante que você se reporta. No presente momento, eu estou encontrando, né, a contramão, o não liberalizante, a censura, o protesto contra a liberdade e, evidentemente, contra a liberdade dos outros. Você tem a sensação de que o presente momento está tendo um entre-choque aí dessa corrente liberalizante da sua geração e que parecia que estava fluindo permanentemente? Olha, você sabe que eu tenho uma leve discordância da sua opinião, embora respeitando. Eu prefiro que seja assim. Embora respeitando, e há, de fato, há esbirros censórios sempre. Mas isso é permanente numa sociedade, não é? Há pessoas que gostam e não gostam. Há pessoas com mais comportamento liberal e menos comportamento liberal. O entrechoque é permanente em qualquer civilização, em qualquer sociedade. Mas eu vivi a dureza que você não viveu. Eu vivi a dureza direta da censura. A tal ponto que um dos momentos que mais me agradam no meu comportamento de trabalho dentro do Brasil é ter lutado muito contra a censura em Brasília, nas barbas do Ministério da Justiça. Era o ministro da Justiça, que está aposentado hoje, foi deputado Ibrahim Abiakel, que era o ministro do presidente Figueiredo. E ele lutava frequentemente contra aquilo que nós participávamos, que era o Conselho Anticensura, dentro da estrutura do Ministério da Justiça. Nós fizemos ali uma bancada liberal, comigo, com Pompeu de Souza, com a filha de Vinícius de Moraes, Suzana, representando os cineastas, com Daniel Rocha, representando a Academia Brasileira de Letras também. Enfim, éramos um grupo de 8 pessoas que lutávamos contra a censura e com outros representando instituições do governo. E ali a gente começou a luta contra a censura, que gerou, no final, em 88, na pulverização da censura. Ricardo, está extinta a censura. É o artigo definitivo da Constituição. Agora, ele aposentou, mas deixou o filho, tá? O Paulinho Abiakel. E que pensa igual ao pai. Não pensa pior, porque não é possível pensar pior. Eu fico encantado em saber de toda a sua exança, sua sabedoria em relação às coisas do país. Você não sabe a ignorância. Como eu falei naquele programa... Você não sabe o que eu vou lhe contar agora. Você não sabe o quanto eu ignoro. Atenção, meus caros desembargadores, atentem para uma coisa terrível que eu vou lhes dizer agora, que ninguém mais se acode nem se lembra disso. Este rapaz, o Paulinho Abiakel, filho do ministro da Justiça, foi apanhado em flagrante por nós do Conselho Superior de Censura, lutando contra a censura, assistindo a um filme proibidíssimo, ele menor de idade, no gabinete do próprio cinema do Palácio da Justiça em Brasília. Esse Paulo Abiakel, menino, assistiu a um filme proibidíssimo na época, que parece que foi um desses pornofilmes que eram proibidos, que depois... Império dos Sentidos. Qual? Império dos Sentidos. Uma coisa próxima. Ele é um pouco mais novo que eu. Uma coisa próxima, o Império dos Sentidos. Lá de Minas Gerais. Mas o fato concreto é que isso desmoralizou muito o próprio Ministério da Justiça, cujo titular, o Ibrahim Abiakel, tinha um filho que assistiu ao filme proibido, que não era para ele assistir, muito menos passava. Eu, que sou um pouco mais velho que o Paulo Abiakel, não pude ver. Mas o filho do ministro, que proibia todo mundo de ver, deixava o filho ver, né? Podia ver. Você sabe que recentemente eu tomei posse agora na Academia Mineira de Letras de um órgão muito importante, que é o Fórum Nacional das Academias Estaduais de Letras do país inteiro. E ali eu fui jantar com amigos mineiros, e os Abiakel são mineiros e tal, e contava isso, mas foi um sucesso no jantar
depois da posse, essa historinha do Zabiakel, dentro de Belo Horizonte. Ô, Ricardo, quando entrevistamos aqui o embaixador Jerônimo Moscardo, ele deixou uma mosca aqui no ar, que eu vou aceitar essa tentação e provocar você. Com tanta cultura, com tanta sabedoria, nós temos do outro lado das grades 700 mil presos, aqui no Rio de Janeiro 56 mil presos. E empolgado com essa distribuição de conhecimento e com essa democratização do pensamento que vocês, associados, estão promovendo, inclusive com a filosofia na praia, com a biblioteca na praia, nós queríamos desafiar vocês para levar essa cultura para dentro das grades, para dentro das prisões. Nós acreditamos que essa é uma forma de resgatar o homem que está ali dentro, excluído, enjaulado e, portanto, enjaulado comparado aos animais, e nós queremos ver a parte humana desses homens, a parte humana que eles também têm. Então, a nossa proposta, e vamos publicizar isso, já que nós estamos aqui no programa Encontro com a Justiça, na TV comunitária do Rio de Janeiro, era que você pudesse levar um pouco dessa sua riqueza cultural para dentro das grades, para resgatar aquele homem através da música, através da cultura, através da valorização do ser humano que está ali dentro, apesar de ter transgredido a lei, apesar de ter ofendido o seu próximo, os seus concidadãos, mas que precisam ser resgatados para voltar a viver na sociedade melhor do que ali então. Então, concluindo esse nosso programa, que foi riquíssimo, agradecemos muito desde já a sua participação, eu queria o seu sim, que você dissesse solenemente o seu sim a essa nossa proposta de casamento dos excluídos com nós, que somos os privilegiados, que temos o saber e a cultura. Eu não digo apenas um sim, eu vocifero um sim imenso, um grito de aprovação. Acredite que é grande emoção a ideia com que eu não lhe digo sim a respeito disso, como lhe peço para que não deixe de fazer isso. Eu me lembro, e agora me acorde uma pequena memória rápida, aqui no Museu da Imagem do Som, a Eneida e o Jacó do Bandolim eram os meus secretários do Conselho Superior de Música Popular. E nós fizemos um festival de música na Lemos Brito. Lemos Brito, e me lembro que ganhou um grande cantor, um tenor, sumiu depois. Era o estelionatário, condenado a 20 anos de prisão. Uma voz tão bonita quanto a de Orlando Silva. A Eneida falou: você, meu filho, tem que ter um perdão por parte de alguma grande autoridade do judiciário ou do executivo, porque você tem que cantar e encantar o Brasil inteiro. Essa é uma possibilidade de você, pelo menos, se não levar liberdade imediata, levar liberdade do participar, do mostrar, do se exibir, do que pode ser mostrado e ser objeto de orgulho. Naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está doendo em mim. Mas aqui não faltou ninguém. Aqui com Ricardo Cravo Albim, nesse encontro com a Justiça de hoje, nós tivemos uma aula de cultura, uma aula de história do Brasil, uma aula maravilhosa de humanismo. Portanto, agradecendo a presença do nosso querido Ricardo Cravo Albim por essa aula, por essa lição, por essa doação, por essa entrega à cidade do Rio de Janeiro, e com a produção de nosso querido Paulo Marinho e a direção de Celso Goulart, encerramos o nosso programa de hoje. Muito obrigado e boa noite.